Bom, pessoal, então hoje vamos dar continuidade aí às nossas videoaulas e hoje nós vamos preparar algum arquivo aí que vai servir de reforço para que vocês possam praticar e criar seus próprios scripts. Durante essas videoaulas aí a gente vai trabalhar com um pouquinho de HTML, tanto na versão mais antiga como na versão 5, que é a versão mais nova, alguma compatibilidade entre navegadores. Vamos conhecer um pouquinho do PHP também, do HTML, do próprio JavaScript. E aí vocês vão decidir onde melhor se adaptam, onde aplicar as funcionalidades e praticar. Vocês sabem que desenvolvimento tem que ter prática, tem que ter bastante trabalho em cima para que vocês entendam e possam criar os próprios scripts quando necessário. Bem, hoje então a gente vai criar uma validação bastante simples, com alguns campos ali, e vamos utilizar o HTML juntamente com o JavaScript para validar esses campos. O primeiro passo então é a gente criar o HTML, tá? Aqui eu tenho uma página branca que eu já salvei, criei uma pasta validação JS e salvei esse arquivo em branco com a extensão .html e vamos começar a trabalhar nele. A primeira coisa que a gente tem que fazer é inserir um formulário. Inserir formulário, formulário. Ele vai criar um pontilhado vermelho, como vocês estão vendo. Nós já conhecemos esse padrão. E dentro dele vamos inserir uma pequena tabela, só para que os dados fiquem organizados, fiquem tabulados. Então, eu deveria inserir uma tabela. Vamos selecionar as duas primeiras colunas lá e aqui embaixo a gente tem a opção de mesclar essas células, ou então botão direito, tabela, mesclar as células. Ótimo. Agora vamos definir o padrão vertical dela de forma superior e o horizontal no centro. Vamos digitar um cabeçalho aqui. Teste de formulário. Validação JavaScript. Um texto qualquer, só para a gente identificar. Coloquei um negrito. E vamos colocar alguns campos aqui. Por exemplo, nome, e-mail, cidade. Certo? Coloquei três textos informativos aqui. Vou colocar um atributo negrito nele e vamos inserir três campos. Para a gente inserir os campos, posicione o cursor. Vocês podem tanto ir nas guias aqui em cima, por exemplo, formulários, aqui a gente tem campo de texto, campo oculto, área de texto, caixa de seleção, grupo de caixa, botão de opção, ou ir lá no menu lá em cima, inserir, formulário, campo de texto. Tá? Ele vai perguntar algumas informações na hora de inserir. Eu só vou colocar um nome. Vejam que eu inseri esse campo. E aqui já está o nome do campo. Ó. Largura máxima em caracteres largura em caracteres e o número máximo de caracteres e valor inicial são campos optativos, não tem por que a gente se preocupar nesse determinado momento. Vamos repetir o campo aqui, vamos inserir um outro campo de texto. Ele pergunta a mesma coisa. Esse vai ser o campo e-mail. E por fim a gente vai inserir um menu de lista, tá? Que o nome desse campo vai ser cidade. Vejam que ele colocou o menu de lista. Na última linha aqui vamos inserir mais uma linha. A gente só posiciona o cursor na última coluna, pressiona o Tab e ele vai inserir uma nova linha. E vamos inserir um botão. Inserir um botão. Esse botão, o nome dele vai ser botão. Tá? Se a gente for olhar o código dele, vejam como é que ele está lá. Tipo submit, nome botão e o valor é o que aparece no botão, valor enviar. Nosso formulário ele está aparentemente pronto, com os campos com seus devidos nomes aqui embaixo. Só falta a gente fazer alguns ajustes. Quais são os ajustes que a gente tem que fazer? Vamos lá no código. Vejam que ele coloca aqui, ó, o nome do formulário ele coloca automático, o método de envio post e a ação. Vamos inventar aqui que esses arquivos ao preencher os campos e clicar no botão, serão enviadas as informações para o arquivo teste.php. Ok?
Aqui o que está na ação é o arquivo que vai receber esses dados. Ótimo. A, a action configurada e os campos configurados, basta a gente inserir valores manualmente no menu de lista. Então, com ele selecionado, vamos listar os valores aqui, ó. Então, rótulo do item é o que aparece no menu e valor é o valor realmente efetivo do campo. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, Porto Alegre, valor 1. Vamos colocar aqui São Paulo, valor 2. E vamos colocar Rio de Janeiro, valor 3. Ok? Quando a gente der OK aqui e mandar salvar o arquivo, salvamos o arquivo. Vamos testar esse arquivo. Botão direito, abrir com, vamos abrir com o Internet Explorer. Arquivo aberto, tem os 3 campos e vejam que aqui já apareceu as cidades. Por exemplo, eu não quero... O que aconteceu aqui? Quando abriu, ele abriu a Porto Alegre primeiro. Por quê? Porque é o primeiro campo que foi inserido no menu de lista. Então, o que a gente pode fazer? Vamos colocar mais um aqui, ó. Por exemplo, selecione e o valor 0. E o que a gente faz? Sobe para a primeira opção. Salvamos, Ctrl S, a tecla de atalho para salvar. Vejam que agora ele aparece o selecione. Ótimo, o arquivo HTML está quase pronto. Agora o que a gente tem que fazer? Vamos para o arquivo JavaScript para a gente criar a função de validação. Para isso eu vou usar um outro software, poderia seguir usando o Dreamweaver, mas vou usar um outro software para ficar mais legível, um software mais limpo, que é o Notepad++. Então vamos fazer o seguinte. Para a gente trabalhar com JavaScript, a gente vai criar uma função. E para isso a gente chama então function e o nome da função, valida form. Entre parênteses o nome do formulário. Toda função JavaScript, ela abre e fecha chaves. Então eu já vou inserir a abertura na linha 13 para eu não esquecer. Já coloquei na linha 7 o fechamento. Tá? Dentro dessa função, nós vamos fazer o seguinte, vamos criar uma estrutura condicional, que é o if. Então, se form1 ponto nome ponto value, que seria o valor, igual a aspas duplas, o que isso quer dizer? O if ele também tem abertura e fechamento, então já vou colocar. Então, se o valor, o que está preenchido, o valor do campo nome, que a gente deu o nome lá para os campos, ó, nome, e-mail e cidade. Então, se o valor do campo nome do formulário 1 é igual a nada, igual a vazio, ele vai executar o que está dentro do if, o que está entre as aspas. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar um comando chamado alert, que vai ser uma mensagem informativa, e vamos colocar qual a mensagem que nós vamos informar. Por gentileza, preencha seu nome. Fechamos o parênteses, fechamos o comando com ponto e vírgula. Depois nós vamos fazer assim, form1.nome.focus. Isso quer dizer o quê? O foco ele é o cursor, então ele vai dar a mensagem e vai jogar o cursor para onde? De volta para o campo nome para que o usuário já possa digitar. Então a gente já facilita a vida desse usuário. E o JavaScript, toda função, ela precisa de um retorno, ou positivo ou negativo. Se ele entrou aqui, é porque tem algum problema. O que? O campo ainda está vazio. Então a gente vai dar o retorno para o HTML, ó, return false. Ó, deu problema, volta e corrige. No final de cada função, se ele passou pelo if e não deu problema, o que ele vai acontecer? Return true. Vai ser um valor positivo. Ó, tudo ok, pode seguir a atividade. Vamos salvar esse arquivo.
Vamos salvar dentro do diretório validação.js e vamos chamar esse arquivo com a extensão aqui, ó, vamos procurar a extensão JavaScript e vamos chamar ele como validação, sem acento, tá? .js. Ok, vamos ver. Olha lá, já criou o arquivo validação.js. O próximo passo agora é nós configurarmos o arquivo HTML. Para isso a gente vai dizer que vai usar um arquivo JavaScript. Então lá dentro do cabeçalho, vejam que nós temos o cabeçalho no código do HTML, nós vamos fazer a chamada para essa função. A gente vai dizer, ó, o HTML precisa das informações que estejam contidas no arquivo de validação. Então para a gente fazer isso, a gente abre a tag script. Aí, quando a gente dá o espaço, o Dreamweaver já pergunta o que tu quer fazer. Eu quero usar então a linguagem. Que linguagem? Vejam que eu dei um Enter. JavaScript. Dou um espaço. O que ele me pede agora? Ele me pede o tipo de entrada. Dou um Enter. O tipo vai ser texto JavaScript. Vejam que ele vai sugerindo para a gente. Texto JavaScript. Agora eu preciso dizer aonde que está, qual é o caminho que eu vou buscar esse arquivo. Para isso a gente usa o atributo src. Dei um Enter. Vejam que ele já me abriu um linkzinho para procurar. Eu mando procurar, vai abrir a janela, eu seleciono o arquivo que eu quero e dou OK. Vejam que ele já completou. Para isso basta eu fechar o arquivo. Fechei o arquivo de validação. E agora eu vou fechar o script. Vejam então que ele criou, podem ver as cores. Ó, o script ele bota num tom de marrom. Então vai ser o script. Que linguagem desse script? JavaScript. A entrada do tipo texto JavaScript e o arquivo ser chamado é validação.js. Está pronto? Não, ainda não está pronto. Nós precisamos dizer no formulário, no arquivo de formulário, que o quê? Que quando for submetidas as informações, quando é que se quer submetido? Quando se clica no botão. Tanto que o próprio nome do botão é Submit. Então, ao submeter as informações antes dele jogar para o arquivo da action, ele vai executar o JavaScript e vai ver se está tudo ok. Então, o que a gente faz aqui? Vamos colocar um evento chamado onSubmit. E vamos dizer o quê? Que ele precisa do return, da função que a gente criou lá, que o nome da função é validaForm. Então, return validaForm. Feito isso, salvamos e já podemos testar. Vamos fechar o nosso navegador e vamos testar essa função. Abrir com Internet Explorer. O arquivo está sendo aberto. Primeira vez que a gente abre o navegador em modo local, ele aparece para executar. Se a gente pode executar um ActiveX, permitimos a execução e vamos tentar enviar. Deu erro. Ó. Vamos ver o que ele deu erro lá. Na linha 2 do arquivo validação.js. Vamos ver o que a gente tem lá na linha 2. Olha lá o erro. Function. É function. Então vejam a importância da digitação. Aquele erro ali ele já não reconheceu. Vamos lá. Atualizamos a página. E no momento que nós tentamos enviar, ele vai dar a mensagem. Por gentileza, preencha seu nome. O próximo comando qual é? Por gentileza, preencha seu nome. Vai jogar o cursor de volta para o campo nome. Dei OK. Olha lá onde está o cursor. Vou tentar enviar. Por gentileza, preencha seu nome. Enquanto eu não preencher o nome e mandar enviar, agora sim ele vai deixar. Ele só vai dar o erro por quê? Porque nós não temos o arquivo teste.php.
Então, se eu tirar de lá e mandar enviar, ele volta a dar a mensagem. Para a gente validar o campo e-mail, o que a gente tem que fazer? Basta nós copiarmos aquele if lá da função e colarmos logo abaixo. Lembrando que o return true é só uma vez no final. Esse aqui é o campo. Vamos trocar o nome do campo, né? Agora não é o campo nome, é o campo e-mail. Por gentileza, preencha o seu e-mail. Feito isso, salvamos, atualizamos a página. Por favor, preencha o nome. Preencha o nome, enviar. Por favor, preencha seu e-mail. Preenchi o e-mail, vou apagar o nome. Por favor, preencha o nome. No momento que eu preenchi os dois, botão enviar. Novamente vai dar o erro porque ele não encontrou o arquivo PHP. Esse vai ser um outro problema. E o campo menu de lista ele é um pouquinho diferente, mas a gente pode aproveitar o if também. Copiamos o if lá, colamos, form1 ponto, qual é o nome do campo? Cidade, só que esse campo cidade ele não está vazio. Se a gente for olhar lá, qual é o valor inicial de cada campo? Cliquei no menu de lista, listar valores, 0, 1, 2, 3. Então, se tiver selecionado a palavra selecione, eu quero que o usuário selecione uma cidade. Então, qual é o valor inicial do campo selecione? É 0. Então, form1.cidade.value igual a 0. Por gentileza, selecione sua cidade. E mandamos o foco para o campo cidade. Salvamos o arquivo, atualizamos a página e vamos lá. Por favor, por gentileza, selecione sua cidade. Botão direito Porto Alegre. Esqueci do e-mail. Por favor, preencha seu e-mail. Por favor, preencha seu nome. Preenchi o nome. Preenchi o e-mail. E agora preencha a cidade. Rio de Janeiro. Funcionou. E assim basta repetir para novos campos que vocês tenham no formulário de vocês. Basicamente é isso o campo de validação JS. Um abraço e até a próxima videoaula.